O que eu peço é que a Assembleia da República, as pessoas que têm o poder de decisão, tenham maturidade suficiente para poder ouvir, para poder aprender, para depois decidir. E nós, enquanto deputados, não decidimos sem os cientistas, sem os médicos nos darem a sua opinião e, pelos vistos, já existe evidência científica. Portanto, o que é que temos a temer? Nada. Falou-se aqui em coragem. Eu acho que existe, apesar de ainda não haver um consenso alargado, tenho esperança que venha a existir e que existe essa coragem. Já tivemos essa coragem para tantas outras situações, que seria mais uma e principalmente para trazer bem-estar aos doentes, para começar, e depois daremos outros passos, penso eu, que é um caminho que no futuro muito próximo é inevitável. O que eu defendo é tratar sem estigmatizar, portanto não estigmatizemos as substâncias, não diabolizemos as substâncias, pelos vistos há tantas outras que podem ser. Eu nem sabia que a cannabis tinha propriedades tão fantásticas, não sabia disso, já tinha lido e li vários artigos, de facto há uma panóplia de artigos que nós podemos consultar, em que tem propriedades para a dor, para as doenças oncológicas, mas não sabia, por exemplo, que não existia nenhuma morte ligada ao excesso de cannabis, por exemplo. Eu acho que isso é uma boa revelação, até para pessoas que estão em situação de poder escolher também os seus medicamentos. Cada vez temos doentes mais informados e ainda bem que é assim que possam escolher. Portanto, tratar sem se estigmatizar, eu penso que esta discussão é uma questão de saúde, mas, e hoje, como dizia um editorial, é sobretudo uma questão de bom senso. Muito obrigada. Muito obrigado a Maria Antónia Almeida Santos. Dizer que o Bloco de Esquerda também espero conseguir fazer este caminho em conjunto com o Partido Socialista e com os outros partidos, certamente para legalizar a cannabis para fins medicinais. Gostava ainda de passar a palavra à Andreia Nisa, que é da área do Direito, colabora com a AP10 e trabalha na área da redução de riscos. Boa tarde a todas e a todos. Queria começar por agradecer ao Moisés Ferreira a oportunidade de estarmos presentes nesta audição, de estar em representação da AP10, também na assunção que nós vimos o nosso papel a nível da advocacy na defesa de princípios que consideramos essenciais para uma democracia mais participada, que visa o acesso a serviços e direitos básicos a todas as pessoas. Provavelmente, para quem não conhece, começo por apresentar a AP10, que é uma ONGD que trabalha no desenvolvimento integrado de comunidades, no sentido de ajudar a garantir o acesso universal à saúde, à educação, ao emprego, sobretudo de populações em situação de vulnerabilidade. Passando agora ao tema que nos traz aqui hoje, na nossa ótica também é de saúde que se fala, desde logo e sobretudo quando estamos a falar de cannabis para fins terapêuticos. Com efeito, o artigo 64 da nossa Constituição da República diz logo a garantia do direito à saúde. Responde claramente que todos têm direito à proteção da sua saúde e o dever de a defender e promover. Mas vai mais longe. Reconhece também ao Estado, e eu trouxe quase ipsis verbis a transcrição porque é importante, reconhece ao Estado o dever de disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico. Deve-se entender assim que este direito à saúde deve ser visto num sentido lato, que compreende o acesso a terapêuticas e a tratamentos o mais atual possível. Aquilo que a medicina nos diz, e ouvimos a medicina já hoje, o que é que neste estado de arte atual, e não sou eu, do direito, que vou perceber isso, ouvi atentamente quem melhor do que eu pode explicar, qual é o melhor tratamento. Em cada momento, o que é hoje o melhor tratamento, não era há 50 anos, não era há 100 anos, não era há 200 anos,
E da parte do Estado, como eu referi, há aqui um dever de acompanhar, um dever de garantir a todos o acesso, a igualdade de oportunidades a este tratamento. Eu, enquanto cidadã portuguesa, se tiver uma doença, quero acreditar que no meu país vou encontrar o acesso a todas as terapêuticas atuais, de acordo com o melhor estado da medicina. E perante, exatamente, o que nós ouvimos, o uso terapêutico da cannabis, os seus benefícios são subejamente conhecidos, estão estudados, como nós ouvimos. Realmente parece que se quer instalar aquele mito: não sabemos muito bem como é, como é que não é, mas parece que não, parece que a medicina já tem subejamente estudos que apontam nesse sentido. Tem então de se entender que o acesso à saúde também deve contemplar o acesso à cannabis para fins terapêuticos, devidamente prescrito e acompanhado por profissionais de saúde, e ouvimos aqui como esse acompanhamento é importante, como as variedades em causa vão ser importantes nesse tratamento, como o autocultivo é importante para os pacientes, o controle da qualidade, muito importante. E outra questão também que nós temos observado é, no geral, uma mudança de paradigma. Um dos sinais inequívocos vem precisamente dos movimentos de legalização em cada vez mais e mais países, desde logo na Europa, mas não só. Mas também, e curiosamente, uma mudança de paradigma da ONU, que tem apoiado o fim de um discurso proibicionista e repressivo, e que, mais do que uma guerra às drogas, tem sido cada vez mais uma guerra contra as pessoas. Também a Comissão Global de Políticas para as Drogas tem advogado por uma visão diferente no domínio das drogas, com vista a fortalecer estratégias de promoção de saúde e de redução de riscos, a que acrescem cada vez mais personalidades que vêm aderir precisamente às estratégias de promoção da saúde e da redução de riscos. Em Portugal, isto também já foi aqui referido, já contamos com uma grande plantação de cannabis para fins terapêuticos e 2 outras, de acordo com as notícias, estão aprovadas e a aguardar a autorização do Infarmed, mas curiosamente, e como também já se disse, nada vai ficar em Portugal. São de capital estrangeiro, destinam-se a mercados externos e então nós questionamos-nos perante este paradoxo. Há aqui uma desproporcionalidade no acesso à saúde, no acesso a terapêuticas e eu atrevi-me até a dizer uma violação do princípio da igualdade. Pois, por um lado, não estamos a permitir ao cidadão poder usufruir das potencialidades da cannabis para fins terapêuticos, ponto 1 e o primeiro, mas também não estamos a permitir a abertura desse mercado. Não estamos a permitir a devolução de um cultivo ancestral que já foi feito em Portugal, não estamos a permitir que muitos dos nossos agricultores possam aceder também a este mercado. Não enquanto profissional na área da redução de riscos, não podia também trazer um pouco da minha experiência, que já pode fugir à questão que estamos aqui a falar, mas penso que o convite que nos foi dirigido também foi um pouco para falar da minha experiência na redução de riscos e da AP10. Nós consideramos que a discussão não se deve encerrar na vertente da saúde, no entanto, este argumento não pode ser nunca esquecido, não pode ser nunca descurado. A minha experiência de trabalho nesta área, tanto é nos contextos festivos como em meio prisional, e o que eu observo e os meus colegas na redução de riscos, nós observamos todos os dias na linha da frente, no terreno, o acontecer de muitos dos argumentos que nós discutimos aqui, numa sala, à distância de muitos quilómetros da realidade, e nós observamos realmente na linha da frente. Por isso não é de estranhar que seja muitas vezes a sociedade civil, que sejam muitas vezes os profissionais da redução de riscos a trazerem estes argumentos e trazerem contributos para a discussão. Desde logo, as taxas de utilização de substâncias psicoativas ilícitas permanecem elevadas em todo o mundo e Portugal não é de toda exceção. Mas, acima de tudo, os riscos a que as pessoas estão expostas quando utilizam tais substâncias, e também já ouvimos aqui, desde logo pela falta de controle das mesmas e até pela sua colocação numa situação potencialmente criminógena.
Então, quando estamos a falar de alguém que necessita de uma substância de um ponto de vista de saúde, atrevo-me a dizer que é quase criminoso ter que sujeitar a uma situação dessas. O facto da cannabis ser ilegal impede de facto que haja um controle da qualidade da substância, não só em relação à concentração de THC e de outros canabinoides, mas também de substâncias potencialmente perigosas que possam estar presentes. Para além disso, também observamos no terreno que muitos utilizadores, mesmo quando podem percepcionar a utilização de uma substância como potencialmente problemática, têm vergonha, medo, muitos outros sentimentos de aceder a serviços de saúde que já estão institucionalizados, como por exemplo o CRI ou qualquer outro. E não querem expor, precisamente fruto do estigma que ainda há associado ao consumo de substâncias. Eu posso não ter, todos nós aqui nesta sala podemos não ter, mas ele ainda existe. E mesmo quando as pessoas têm dúvidas em como proteger a sua saúde, têm um certo embaraço de perguntar, por exemplo, ao seu médico: posso ou não posso usar uma substância? Posso tomar este medicamento e usar esta substância, por exemplo, cannabis? É sim necessário acabar com o estigma em relação ao consumo de substâncias psicoativas, promover um consumo responsável e a redução de riscos, e sendo a cannabis a substância legal mais consumida, também se percebe a necessidade da sua legalização. Também quando se trabalhou ou trabalha no contexto dos tribunais e da prisão, não se pode deixar de notar o peso e o custo da máquina mobilizada para a investigação, para o julgamento e para a punição de crimes relacionados com drogas, percebendo-se uma certa desproporção nos meios e recursos empregues num modelo que tem dado provas da sua falência. Desde logo, a cannabis continua a ser a substância legal mais consumida, a que movimenta mais dinheiro, o número de apreensões permanece elevado, e elevada criminalidade direta ou indiretamente associada ao tráfico, fenómenos de branqueamento de capitais, associações criminosas, prisões com elevada percentagem de reclusos em cumprimento de pena por crimes direto ou indiretamente relacionados com o consumo de tráfico de drogas. Todos estes números praticamente todos os anos são lançados através do CICAD, do INCAP, há vários estudos são conhecidos, é só preciso ter a coragem de fazer a leitura dos mesmos. É necessário gerir assim a utilização de drogas de um ponto de vista pragmático e, acima de tudo, humanista, porque estamos a falar de pessoas, não é? Da maneira que estes consumos tragam o menor risco possível, isso leva-nos a alguns argumentos para a legalização. A proteção da pessoa, do ponto de vista da sua saúde, com substâncias com controle de qualidade, nomeadamente a nível de THC e outros canabinoides. Do ponto de vista social, quebrando o estigma associado à sua utilização e anulação do efeito criminógeno. Efetivamente, eu trouxe só uns tópicos mesmo para me conter. Isto não é porque realmente nós observamos o que eu digo, cada frase tem uma folha inteira por trás, não é só uma frase. Do ponto de vista económico, com a diminuição da despesa com medidas repressivas e melhor redirecionamento dos meios disponíveis para intervenções mais efetivas, mais úteis, com possibilidade de intervenção do ponto de vista fiscal e a possível aplicação da receita em políticas e medidas de redução de riscos, com uma melhor gestão de recursos, e do ponto de vista humanista e de liberdade, com uma abordagem compreensiva, não repressiva, respeitando a autodeterminação da pessoa. Terminando com umas palavras em relação ao modelo português, que efetivamente tem vindo a ser elogiado, tem sido apanágio, tem sido capas de jornais, também já foi aqui referido o artigo do The Guardian, mas está na hora de ir mais longe, e mais uma vez quem trabalha no terreno sente isso quase todos os dias, por forma a podermos continuar a ter um modelo de políticas de drogas e um sistema legal progressista, porque não podemos ficar por aqui se queremos chamá-lo de progressista. E que vá de acordo com as boas práticas que nos chegam de outros ordenamentos jurídicos. Obviamente que não é copiarmos nenhum modelo em concreto, é olharmos, é analisarmos as melhores práticas, ouvirmos um modelo canadiano, que é muito interessante, e pensarmos e adaptarmos ao nosso ordenamento jurídico, por forma a que podemos ter um modelo mais humanista e mais justo para a sociedade portuguesa, para todos os portugueses e portuguesas. Obrigada.